Começamos com o Corinthians. Corinthians que precisa jogar, Corinthians que precisa pagar contas. Alô, meu caro Lucas Herrero, boa tarde. Muito boa tarde, Elia. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. No Corinthians, um olho nos treinos de hoje, o outro na possibilidade de jogar ainda nessa semana. O clube foi informado de que pode adiantar uma das partidas do Paulistão, mas para isso a Federação Paulista precisa convencer o Ministério Público sobre o protocolo mais rígido que foi apresentado na semana passada. Eu disse foco nos treinos, porque hoje o grupo comandado pelo técnico Wagner Mancini trabalha em 2 períodos. Já fez a atividade da manhã no CT Joaquim Grava e vai à tarde para a academia fazer um trabalho de fortalecimento muscular. E enquanto a situação dos jogadores Casares, Gemerson e Otero, que tem contrato até junho, ainda não se resolve, com o Casares sendo o mais próximo de renovar, a gente fecha falando de Sul-Americana, porque o Corinthians é um dos cabeças de chave da competição, que tem sorteio da fase de grupos nessa sexta-feira, Elia. Corinthians. 12 horas e mais 10 minutos. É o Corinthians do Wagner Mancini. Continuo a postar minhas fichas aí no Wagner Mancini porque entendo que ele saiba o tamanho do Corinthians. E é muito importante quando você sabe exatamente com quem pode contar, na hora que pode contar e até onde cada profissional pode chegar. É muito importante. Isso o comandante precisa ter. Esse olho clínico para avaliar. O erro de avaliação, às vezes, faz com que o ônibus inteiro sofra acidente, porque você coloca um profissional inadequado para uma função que naquele momento ele não está preparado para executar. Isso no futebol acontece de maneira muito frequente. E o Mancini, pela experiência que tem e por entender o tamanho, porque daí já é o contrário. O tamanho do Corinthians como torcida, o tamanho do Corinthians como entidade, são tamanhos gigantescos. Então ele não pode brincar com isso. Ele precisa entender, e ele sabe muito bem, que esses tamanhos gigantescos, eles têm cobranças muito grandes também. Mas, na contramão dessa história, como é que fica o elenco? Qual é o tamanho do meu elenco? E isso o Mancini sabe bem. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, eu tenho uma cobrança muito grande pela história do Corinthians, pela enorme torcida do Corinthians, mas o meu elenco não é diretamente proporcional a essa cobrança. Então como é que eu faço? Eu tenho que agir jogando de maneira mais precavida, de maneira mais reativa, entendendo o meu tamanho. Mancini sabe isso.